Glória a Deus, olá, tudo bem? Eu sou o pastor Rogério Naban e nesse momento eu vou trazer uma palavra muito poderosa sobre a conduta de Daniel na Babilônia. A conduta de Daniel na Babilônia, que sirva para esses dias atuais, para que nós possamos fazer um comparativo da nossa vida, na sociedade brasileira, na sociedade mundial, naquilo que nós defendemos, como nós vivemos o nosso estilo de vida, se está de acordo com os padrões bíblicos, se está glorificando e enaltecendo e engrandecendo o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 3. Daniel 6:3 diz assim: Então o mesmo Daniel sobrepujou estes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Versículo 4, Daniel 6:4. Enquanto isso, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel. Estavam tentando alguma coisa contra Daniel. Olha só, a respeito do reino. Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Não se achava nele nenhum vício, ele era íntegro e nem culpa. Olha só que forte, né? Ele era fiel, não achava nenhuma corrupção na vida dele, nenhuma culpa. Versículo 4. Um comparativo edificante, não destrutivo, mas de sabedoria para nossas vidas, é que Daniel se portava no reino, no império da Babilônia, como alguém que tinha a sabedoria de Deus na vida dele. Sabedoria, né? Porque nós temos visto na atualidade, infelizmente, muitas pessoas expondo as suas tolices publicamente. Provérbios 13:16, vamos lá em Provérbios 13:16, olha o que fala Provérbios 13:16, vou abrir aqui Provérbios 13:16, diz assim, Provérbios 13:16: Todo prudente age com conhecimento, mas o tolo expõe a sua tolice, publicamente, mas o tolo espraia a sua loucura, ele expõe a sua tolice publicamente. Provérbios 13:16. O que acontece? Muitas pessoas, achando que estão manifestando sabedoria, denunciando o pecado, confrontando vidas de pecado, seja na política, no reino, no governo, estão acabando expondo as tolices delas mesmas, porque elas estão lutando com as armas carnais. Preste bem atenção, você que fala como um líder, como alguém que defende a santidade, defende o amor, defende a vida de Deus. Nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Se você está querendo lutar com as armas carnais, as fortalezas estão te destruindo, preste bem atenção, infelizmente. Mas você tem que lutar com as armas carnais. Veja bem, Pedro, ali em Atos dos Apóstolos, Estevão, com quais armas esses homens lutaram? Com quais armas essas mulheres que ficaram em oração constantemente elas lutaram? Com as armas espirituais da oração, do jejum, do amor, da longanimidade, da misericórdia, entendeu? Será que você defendendo algum posicionamento que seja um princípio ou qualquer outra coisa, com as armas carnais você vai conseguir vencer? Não, com certeza não. Mas com as armas espirituais que Deus te deu, você vai poder vencer. Olha só, no livro de Daniel 6, versículo 4, eles procuraram algum erro na vida de Daniel, mas não achavam nada, porque Daniel era fiel. Algumas traduções dizem que ele era leal, íntegro e sem nenhum dolo, sem nenhuma culpa. Quando eles acharam uma culpa, era uma culpa que os homens consideravam culpa, mas que Deus considerava algo de grande valor, porque Daniel orava 3 vezes ao dia.
Será que você está sendo condenado porque você ora, porque você jejua, ou porque você medita na Bíblia Sagrada constantemente e vive a Bíblia Sagrada, ou por causa das suas carnalidades expostas nas mídias sociais? Fica uma reflexão com grande atenção, porque eu também sou pecador. Mas eu não fico expondo as minhas tolices, como Provérbios 13, 16 fala na Bíblia. Não exponha as suas tolices, não exponha as suas carnalidades, não exponha as suas dores, não exponha o seu partidarismo carnal, não queira se promover em cima do defeito dos outros. Não, você tem que ser luz, você tem que manifestar a sabedoria de Deus. A igreja, você que segue a palavra de Deus, a Bíblia, aqui eu estou com a Bíblia Realeza, né? A Bíblia do meu ministério. Você tem que ser referencial de justiça, de equidade, referencial de integridade, assim como Daniel. Olha só que interessante, né? No versículo 3 fala, no versículo 2, aqui no versículo 3 de Daniel 6 fala assim: então mesmo Daniel sobrepujou esses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Ele tinha um espírito excelente, ele não tinha um espírito medíocre. Daniel não tinha um espírito miserável, ele não tinha um espírito de revanchismo, ele não tinha um espírito fracassado em alguma área da vida dele e tentava se promover. Quem ao contrário tentava se promover em cima de algum erro que Daniel pudesse ter eram os seus opositores. Então nós vemos que as armas carnais não foi Daniel que usou, eram os outros que estavam com inveja dele, entendeu? E essa mensagem não é uma mensagem, né, para você meditar apenas agora nas eleições de 2022 ou 2024 ou 2026, seja qual eleição for ou qual período for. É para você aprender sobre política, sobre governo, sobre reino, e para você poder ensinar, ao invés de ficar aí goela abaixo: vota nesse porque aquele é do diabo, vota nesse porque aquele é corrupto. Não é isso que eu estou falando aqui. Você vai ter que aprender à luz da Bíblia qual foi a conduta de Daniel, qual foi a conduta de outros homens e mulheres, de outros que se relacionavam com Deus verdadeiramente, para você ter uma conduta verdadeira e real de como deve ser a sua também, em alinhar a sua vida com os princípios verdadeiros de Deus. Não se defendendo. Tem pessoas que até usam a Bíblia, citando a Bíblia, para defender suas atitudes carnais, né? Usar a Bíblia para você se defender as suas atitudes carnais não será legal. Olha aqui a situação, entendeu? Daniel, ele foi jogado na cova dos leões, mas mesmo assim ele foi achado inocente diante de Deus, né? Porque ele não fez nada contra o rei, não tinha cometido delito algum. Pode ver o versículo 22 aí, ó. Daniel 6, 22. Meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões para não me fizerem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Ele foi inocente diante de Deus. Os homens estavam acusando ele, mas Deus o considerou inocente. Porque foi achada em mim inocência diante dele e também contra ti, ó rei, né? Não tenho cometido delito algum. O que fez que Daniel passasse pelo governo de Nabucodonosor, Belsazar, o rei Dario e também Ciro, e ele continuou com aquela vida idônea, uma vida íntegra, entendeu? Foi a sabedoria. Você pode ver aqui, ó, a sabedoria que o próprio rei politeísta, o próprio rei pagão, fez uma análise e teve uma percepção da vida de Daniel. Olha só, Daniel 1:20. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência que o rei lhes perguntou, e os achou 10 vezes mais
sábios, doutos do que todos os magos astrólogos que havia em todo o reino. Entendeu? O próprio rei fez uma análise, os achou, né? Percebeu, teve discernimento que muitas vezes tem faltado para muitas pessoas. Busquem em Deus discernimento, né? Eu lembro que em 2002 até 2004 eu orava com um pastor muito usado no mundo pentecostal no Brasil, mas que já partiu, já está com Deus. E eu orei todas as madrugadas, de dia e de madrugada, e aquele homem me ensinou muito em oração, né? Eu orava ali e ele ministrou, e eu busquei, eu falava: Deus, me dê esse discernimento que esse homem de Deus tem, né? E Deus me deu um pouco também, amém? Então nós vemos aqui na vida de Daniel agora qual que era a sua conduta no reino da Babilônia, né? No império da Babilônia. Veja bem, mesmo no meio do império das trevas, a igreja foi chamada para ser luz. Você foi chamado para brilhar, para você representar a altura da realeza. Nós fomos chamados para brilhar nesse mundo que jaz no maligno. Nós não vamos vencer com as armas carnais. Nós vamos vencer pelas armas de Deus, as armas espirituais. Oração, jejum, meditação na palavra. Princípios da palavra de Deus. Sabedoria manifesta no nosso estilo de vida e no nosso cotidiano, na nossa rotina. Que Deus possa te abençoar grandemente. Medite como você tem que se portar nas próximas eleições vindouras, daqui até 2100. Que Deus tenha misericórdia de nós. Não vai atrás de acusações dos outros, não fica replicando tolices nas mídias sociais. Não replique tolices, sabe por quê? Porque senão Deus vai reprovar a sua atitude. Mas replique a maturidade de alguém que está revestido com a armadura de Deus. Veja ali, né, na Bíblia, a armadura de Deus. Glória a Deus. Em Efésios 6, que você possa manifestar a conduta de integridade, a conduta de sabedoria, a conduta de Daniel na Babilônia. Você possa manifestar a conduta desse homem e como ele agiu e interagiu sem acusações para nenhum governo, e mesmo assim ele venceu. Olha lá o que aconteceu no versículo 28. Daniel 6, 28. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Ele prosperou. Quer dizer, ele teve prosperidade na saúde dele, ele teve prosperidade financeira, ele teve prosperidade na alma dele, no espírito dele. Veja bem, não é o governo terreno que vai determinar se você vai prosperar sozo, né? Se você vai sozo na sua vida terrena, mas é o seu relacionamento com Deus, ó, se você vai ser alguém próspero ou alguém miserável. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Tenha a conduta certa em todos os momentos. Amém, Jesus. Viva o seu propósito com realeza. Essa é a vida abundante de Jesus. Aqui é uma questão de reino. Quem governa, né? Como eu vou fazer a palavra de Deus ser realidade na minha prática? Decida corretamente pela verdade.